Essencial no desenvolvimento das cidades, a ferrovia chegou ao centro do estado de São Paulo no fim do século XIX. Serviu para escoar a produção, estreitar distâncias e, claro, deixar saudades também, Tem muita história, se esses trilhos falassem, viu? A sinfonia é conhecida. Já viajou milhões de quilômetros pelo interior paulista. Ao longo de décadas, levou o desenvolvimento a várias cidades. Até que a ferrovia chegasse ao interior do estado, as cidades estavam muito fechadas em si mesmas. Era muito difícil, o acesso era difícil, o escoamento da produção. Então, quando a ferrovia chega, ela descortina o mundo. Ela traz o mundo para dentro da cidade, com agilidade, e leva a cidade para o mundo. Foi no século XIX, no auge da cultura do café, que as ferrovias se expandiram. Mas as locomotivas não levavam só cargas. O transporte de passageiros também movimentou muitas regiões. Em São Carlos, a chegada da estrada de ferro em 1884 trouxe várias dessas mudanças. A estação ferroviária guarda memórias de uma época de crescimento. Muitas iniciativas tentam preservar a história das ferrovias paulistas. Esta aqui é uma Maria Fumaça de 1891. Veio dos Estados Unidos e circulou pela estrada de ferro de São Carlos por mais de 70 anos. Hoje, tá toda restaurada. Quem andou ou quem conheceu uma Maria Fumaça não esquece, é um marco emocional para as pessoas. Hoje, só trens de carga passam pela estação, reflexo da falta de investimentos na malha ferroviária. A partir dos anos 50, começa um processo sistemático de deterioração das ferrovias. Os governos achavam mais interessante investir em rodovias, tanto que quando você chega nos anos 80, nos anos 90, a rede ferroviária está socateada, ela está mal servida, os profissionais estão desvalorizados, é uma derrocada significativa. A 40 quilômetros de São Carlos, a ferrovia transformou outra cidade. Em Araraquara, a interferência da ferrovia, a influência da ferrovia, ela é essencial. Você tem uma Araraquara que é antes da chegada da ferrovia e uma outra Araraquara em todos os níveis que acontece depois da chegada da ferrovia. Alguns bairros surgiram com a vinda da malha ferroviária em 1885. Uma grande expansão urbana e econômica. Mas não só isso. Anos depois, funcionários da estrada de ferro também foram responsáveis por outro marco na cidade. Em 1950, criaram um clube de futebol. A inspiração para o nome veio do símbolo da companhia de trens, a Estrada de Ferro Araraquara. Foi só inverter as letras para nascer a Associação Ferroviária de Esportes. Tivemos equipes de relevância regional, porém a ausência de porte financeiro não fez com que essas equipes tivessem maior notoriedade. E é justamente com a chegada da Estrada de Ferro Araraquara, com a pujança financeira, que a ferroviária, fundada em 50, com apenas 5 anos de fundação, em 1955, ela é guindada à primeira divisão. Em Rio Claro, a antiga estação ferroviária hoje também só recebe trens de carga. Mas aqui a ferrovia que corta a cidade guarda ainda outra lembrança muito especial. No final do século XIX, os funcionários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro montaram uma banda. E 120 anos depois, a tradição ainda é mantida pelas novas gerações. Isso surge, dos funcionários depois do seu período de expediente. Eles nesse período tinham um momento de lazer que eles se encontravam, num clube. E neste espaço surge que os músicos se reuniam e começam a formar a banda. A banda dos artistas ferroviários tem ensaios semanais, bem ao lado da estrada, que por muito tempo garantiu emprego aos fundadores da banda. Seu Darcy, que trabalhou por 24 anos na estrada de ferro, tem uma longa história de amor à música e à ferrovia. Meu pai era maquinista, aposentou como maquinista. Então a gente gostava, era meninos, a gente já era criança ainda, viajava só de trem. Para ele e para os outros músicos, bate uma saudade de quando o trem transportava passageiros. Tinha aquela carteirinha de viagem, o trem chegava assim lotado de pessoas, tudo em pé,
Eu corria para a locomotiva. A música mantém viva a memória da estrada de ferro. É uma honra poder representar esse trabalho de 120 anos atrás, né? Os ferroviários que trabalhavam arduamente para fazer essas estradas, né? E depois procuravam fazer os ensaios. Ao longo dos anos, a banda se reinventou, de composições clássicas a modernas. É uma forma da gente resgatar uma parte perdida da história que ainda está muito presente, não só na vida dos músicos, mas também da cidade. Passado e presente se fundem e ajudam a eternizar aquela sinfonia que marcou toda uma época.